Boa tarde. Bem, pessoal, para concluir o assunto relacionado ao manejo integrado de praga das olerícolas, né? Nós vamos falar hoje, né? Seria a nossa última família, né? Família de plantas de importância econômica. Nós vamos falar das malváceas, né? Então, vocês conhecem muito bem as malváceas, principalmente por causa do algodoeiro, né? Da importância do algodão. Hoje nós vamos falar sobre pragas do quiabo, né? Do quiabeiro. Então, manejo de praga do quiabo. Vocês conhecem muito bem também. E apesar de não falar tanto dentro da olericultura, a gente não falar tanto sobre o quiabo, nós vamos falar sobre pragas, né? Do quiabeiro. Quem sabe em breve a gente fale bastante também quando estiver falando de olericultura. Bem, sobre a cultura do quiabo, então, a Abelmoscus esculentus é o nome científico do quiabo, e ele tem origem na Etiópia, né? E outra cultura de importância tem origem na Etiópia, né? A África, por si, é um centro de origem das espécies. América do Sul, outro centro de origem, e Ásia é outro centro de origem. Então, a Etiópia nós temos o quiabo, e o café também, a origem é na Etiópia, né? Então, o quiabo foi trazido pelos negros, né? Na época que vieram os escravos, eles trouxeram o quiabo, né? Foi trazido o quiabo para cá e até hoje é cultivado, né? Então, pessoal, tem gente que não gosta, isso é o extremo, né? Gente que não tem... mas eu gosto mais ou menos, né? Ou você gosta ou não gosta, né? Então, se você observar, até a flor do quiabo, ela é semelhante à flor do algodão, né? Bem parecido. Então, quais são as pragas? Nós temos aqui o pulgão, né? O pulgão você já conhece muito, né? De olho fechado vocês conseguem identificar pulgão, porque você já vem vendo há muito tempo, quando fala, por exemplo, de frutíferas, as grandes culturas, as olerícolas, todas elas a gente tem que estar comentando sobre o pulgão, porque o pulgão tem uma importância muito grande. E quando o professor de fitopatologia fala também, termina comentando sobre o pulgão, porque ele é um importante transmissor de virose, né? Então, o pulgão, o mais importante para o quiabo, devido à importância que tem também para o algodoeiro, é o Apis gossip. Está aqui, ó, Apis gossip, quer dizer, foi identificado e apresentar uma grande importância para a cultura do algodão. Tá? Ele ocorre também no quiabo e pode causar danos significativos. Tá? Então, nós temos aqui o Apis gossip. Essa estrutura aqui é conhecida como sifúnculo ou cornículo, né? E ele apresenta essa característica meio que periforme. Então apresenta coloração variável, que vai do amarelo claro ao verde escuro, que é o caso aqui, e vai medir cerca de 2 milímetros de comprimento. 2 milímetros. Os adultos e ninfas dessa espécie localizam-se preferencialmente na face inferior das folhas do quiabeiro, ou em brotos novos onde formam colônias numerosas. Então aqui e aqui, só para a gente ter uma ideia. Então isso aqui é uma colônia com início de formação. A gente não está vendo aqui, mas todo o início de uma nova colônia dá origem com um indivíduo alado, ou seja, um pulgão com asa. Aqui nós temos ninfas, né, de vários estágios de desenvolvimento, ninfas já próximo à fase adulta, e nós temos aqui ninfas menores, né, que vai de primeiro, segundo, terceiro insta. Isso aqui, pessoal, isso aqui branco nada mais é do que o exoesqueleto. Toda vez que ele muda de insta, ele libera esse exoesqueleto, né? É o que a gente chama de tegumento, né? Ou parte do tegumento é liberada, a outra parte é absorvida. A gente viu, vocês já viram lá em entomologia geral.
Então, são insetos que alimentam sugando a seiva, é um inseto sugador, que vai prejudicar sensivelmente o desenvolvimento da planta, já que ao sugar a planta, esse indivíduo libera no sistema circulatório da planta toxinas. Essas toxinas afetam o desenvolvimento da planta. Então aqui tem, na verdade não é uma folha de quiabo, é uma folha de algodão. Olha a quantidade de pulgão aqui, olha o tamanho. Então todos esses pontinhos brancos são exoesqueletos. Aqui tem indivíduos alados e indivíduos em vários estádios de desenvolvimento, inclusive com cores diferentes, meio amarelado, verde escuro. Mas olha aí, e olha aqui a situação. Então por que a população desse inseto tende a crescer muito rápido? Agora você imagine, é um indivíduo que ele não precisa do macho. Se não precisa de macho, não tem necessidade de gerar indivíduos machos. São clones. Se reproduz por partenogênese. Significa que todos os indivíduos que são colocados ali, que a fêmea pare, são indivíduos capazes de gerar mais a mesma quantidade de indivíduos. Então, quando o indivíduo tem reprodução sexuada, ele tem uma razão de tantos machos de tantas fêmeas para tantos machos. Agora, quando se reproduz de forma partenogenética, todos os indivíduos vão ser do mesmo sexo. No caso aqui, fêmeas. Então, cada fêmea pode colocar outras 40 fêmeas, e cada uma dessas outras 40 mais 40. Então, o crescimento é muito rápido e o ciclo é muito curto. Então, o ciclo vai levar aproximadamente umas 2 semanas. Então, um ciclo rápido. Então, você tem que ficar esperto para que a população não cresça muito. Então, começou a infestação, você já tem que entrar com controle. Outra coisa, o indivíduo que tem preferência pelas folhas novas, folhas de ponteiro, região de ponteiro, significa que é região de crescimento. Se alimentando nessa região e liberando toxina, essa planta vai retardar o desenvolvimento. E o quiabo ele vai produzir na região de crescimento. Então ele vai soltando estruturas vegetativas e reprodutivas ao mesmo tempo. Olha lá, tá vendo? Ele vai soltando estruturas vegetativas e também estruturas reprodutivas. E o pulgão infesta preferencialmente isso aqui. Então você pode ter a perda dessa produção. Então não posso descuidar de maneira alguma. As temperaturas favoráveis giram em torno de 24 a 27 graus Celsius. São bastante favoráveis ao desenvolvimento dessa espécie, né? Essa temperatura, entre 24 e 27. A nossa temperatura média vai girar em torno de quê? Disso aqui, Nossa temperatura média vai ficar entre 24 e 27 graus Celsius. Então, já a temperatura é extremamente favorável. A nossa aqui, principalmente. Nessas condições, seu ciclo de vida tem duração média de 15 dias, que eu tinha comentado já com vocês, que era de aproximadamente 2 semanas. Tá? Então é rápido. E a reprodução é favorecida principalmente porque ele se reproduz de forma partenogenética. Então, não tem problema nenhum. Se a fêmea não encontra macho, tanto faz, né? Aqui pra gente não vai ocorrer macho. Estados Unidos precisa, porque é um clima temperado. Mas nas condições aqui, macho não tem importância. Então ela se reproduz de forma partenogenética. Enquanto outros insetos, se não encontra o macho, a fêmea não encontra o macho, ela não copula. Se não copular, esses ovos não serão férteis. Por outro lado, temperaturas iguais ou inferiores a 10 graus Celsius, iguais ou aqui inferiores a 10 e superiores a 30. Então, inferiores a 10, superiores a 30 são prejudiciais. Então, passou de 30 graus ou baixou de 10, o inseto já começa a sofrer as consequências dos extremos de temperatura para ele, causando acentuada mortalidade, principalmente das formas jovens, que são as ninfas. Então, faixa ideal em torno de 25 graus para todos os insetos. Passou de 30, os insetos já começam a morrer. Baixou de 10 também.
Tá, outra parada importante, pessoal, é esse bichinho aqui. Ó. A gente viu lá em pimentão, tomate, alface, todos eles, em todas essas culturas, essa praga causando problema, que é o trips. Aqui, no caso, é o Frankniella scusi, Tisanóbita, tripida. Esse inseto, as formas jovens, que a gente chama de ninfas, apresentam coloração amarelada e são ápteras, ou seja, sem asas. Enquanto os adultos são marrom escuros, ficou tudo junto aqui, na verdade separado, né? E apresentam asas longas e franjadas. Vamos já ver porque longas e franjadas. Os adultos chegam a medir cerca de 3 milímetros de comprimento. 3 milímetros. O triplo do tamanho de uma mosca branca. Então, esse aqui é o indivíduo adulto. A asa dele, pessoal, é fininha assim, ó. A asa dele é fininha. Ele tem 2 pares de asa. É fininha. Ela é estreitinha e franjada. Tem como se fosse cerdas nessas extremidades, a lateral das asas. Então, a capacidade de voo desse indivíduo não é tão boa. Termina você transportando através de transporte que ande próximo à cultura, a sua roupa, né? Você está andando ali no meio, vai para outro lugar, você transporta. Você transportou uma muda que tem o ovo dele no tecido dessa planta, que é colocado dentro do tecido, pode ser levado para outro lugar. Então, tudo isso favorece o quê? A disseminação dessa praga dentro da lavoura, entre lavouras, entre regiões, entre estados, né, na verdade. Então, ele é dispersado dessa forma. Só um minutinho, pessoal. Ah, tá. Vamos lá. Então, esses insetos também podem formar numerosas colônias nas plantas, né? Raspando as folhas, é um raspador sugador, ou seja, ele raspa a folha, o tecido, perfura a célula e suga a seiva que vai extravasando. Então, raspando as folhas e alimentando-se do conteúdo celular que extravasa, podendo levar a planta até mesmo à morte. Então, para ver o problema que ele é principalmente nas plantas jovens, em início de desenvolvimento. Então, nós temos aqui, a imagem não é tão boa, mas estou aqui só aqui mais para mostrar, ó, onde tem essa colônia de trips, aqui são ninfas, né? Você vê uma coloração meio esbranquiçada. É um sintoma que a gente chama de prateamento da folha, ou seja, esses indivíduos raspando a folha, o líquido extravasa, ele suga no lugar do líquido que tinha ali, entra ar. Entra o ar, fica com essa coloração prateada. No entanto, pessoal, a evolução do sintoma é para que ocorra necrose nessa região. Então, necrose do tecido. Atacam preferencialmente as partes mais tenras da planta, mais novas, tais como folhas jovens, brotações novas e flores. Então, a região de crescimento. Então, aqui só para repetir de novo, né, para mostrar aqui o que acontece, ó, nas folhas, essa vai descolorindo a folha e nessa região futuramente vai ficar necrosada. Então, você tem redução de área fotossintética. A proliferação dessa espécie é favorecida por períodos quentes e secos, mas também pode ocorrer em condições de baixas temperaturas associadas à estiagem. Tá? Diferente do que ocorre com o pulgão, né? O trips consegue suportar uma temperatura mais baixa. Beleza, outra praga, pessoal, que não pertence à classe insecta, mas sim à aracnida. Nós temos aqui os ácaros, são importantes para a cultura do quiabo. Nós temos aqui uns 4 espécies de ácaros, vamos vê-los. Aqui nós temos a ordem Ácare, a família Tetranychidae. Tetranychidae, na hora que vocês olharem, a gente vê esse nome aqui, Tetranyichidae ou
Tetraniquídeos. Tá? Aí já é aportuguesado, não é, com, vamos dizer assim, no que é colocado realmente nos livros, mas sim um nome aportuguesado, tetraniquídeos, são ácaros que fazem teia. A gente chama ácaros da teia. Ácaro rajado e ácaros vermelhos. Então temos aqui, ó, as fêmeas de Tetrânicos urtica colocam seus ovos de formato esférico e coloração amarelada entre os fios de teia por elas produzidas. Então na folha, ali na região das nervuras, que fica na parte inferior das folhas, eles fazem teia e colocam os ovos nessas teias, e eles também se deslocam na folha através das teias. Olha lá. Aqui são os ácaros. Ó. Tá? Vou botar uma foto que vamos ver se fica um pouco melhor. Espera aí. Acho que eu esqueci de selecionar. Só um minutinho. Tá, pessoal. Aqui, se você olhar, você vai ver ovos, né? Esses aqui são os ovos desses ácaros. Nessa espécie é acentuada a diferença entre os sexos, sendo as fêmeas ovaladas e os machos apresentando a extremidade posterior do abdômen mais estreita. Então eles apresentam o que a gente chama de dimorfismo sexual. Quer dizer, o macho é bem diferente da fêmea. Os adultos medem cerca de 0,3 milímetro de comprimento, 0,3 milímetros. Então você consegue ver se tem ácaro, mas não consegue distinguir muito que ácaro que é. Se é o vermelho ou se é o rajado. Então aqui só para vocês terem uma ideia, né? Isso aqui, aqui o ácaro. Tá? Aqui 2 ácaros adultos. E tem uma característica, pessoal, já eu vou citar aqui embaixo, bem interessante para vocês guardar algumas informações. As fêmeas geralmente apresentam 2 manchas verde escuras no dorso, sendo uma de cada lado do corpo. E os adultos e ninfas de Tetrânicos urtica localizam-se na face inferior das folhas, onde depositam seus ovos e se alimentam. Na verdade, os adultos, né? As ninfas se localizam na parte inferior das folhas, claro, os adultos, as fêmeas adultas que vão colocar os ovos na face inferior das folhas. Causa injúria que se caracteriza pela presença de clorose, ou seja, de perca de pigmentação da folha, enquanto as nervuras permanecem verdes, ou seja, ele não vai causar dano na nervura, mas o resto da folha ela pode ser totalmente despigmentada. Isso é pela presença de teia envolvendo uma ou várias folhas. Ó. Então a clorose pode ser generalizada e você pode ter a presença de teia envolvendo uma ou várias folhas. E pela queda, a característica queda acentuada e prematura das folhas. Então, uma das injúrias vai ser queda foliar, ou seja, redução de área fotossintética da planta, tendo como consequência a morte das plantas quando o ataque é grande, o ataque severos, né? Então aqui mostrando uma população grande. Aqui os sintomas, você olhando, claro que isso aqui não é um quiabo. Se você olhar aqui, ó, face superior da folha, você vai ver perda de pigmentação, tá? Acentuando-se mais aqui, ó, geralmente. Então, quando você vira a folha, dá para você verificar. O ácaro rajado, ele faz uma teiazinha bem fina, bem como se fosse uma sedazinha, tá? Então, você consegue identificar com mais facilidade. Temperaturas elevadas e condições de baixa umidade relativa do ar favorecem o que? O crescimento populacional dessa espécie. Então, baixa umidade, baixa temperatura, temperaturas elevadas e baixa umidade favorece o crescimento populacional. Temperaturas por volta de 30 graus Celsius são consideradas ótimas. 30. Então, para a gente aqui é uma beleza, né? É o desenvolvimento do ácaro rajado, enquanto que em baixas temperaturas,
urticária e apresenta pouca atividade. Então, para a gente aqui as condições são excelentes. Outro ácaro aqui que nós temos é o ácaro vermelho, também um tetraniquídeo, ou seja, faz teia, Tetranicus ludeni. Os adultos apresentam coloração vermelha intensa. Essa é a principal característica. Então aqui está a coloração dele, ó. Um vermelho intenso, um vermelho forte. As fêmeas medem cerca de 0,45 milímetros de comprimento, ou seja, um pouco maior que o rajado, e 0,3 milímetros de largura, enquanto que os machos são menores e medem aproximadamente 0,26 milímetros de comprimento por 0,15 milímetros de largura. Então, a fêmea, os machos são bem menores. Isso é normal ocorrer entre os insetos, ou seja, também, né, dos machos serem menor que as fêmeas. Fêmeas jovens dessa espécie são mais claras e logo após a última equidise apresentam coloração vermelha clara, né? Temperaturas inferiores a 14 graus são prejudiciais, semelhante ao que ocorre com o ácaro rajado, e impede seu desenvolvimento, enquanto que temperaturas em torno de 30 graus propiciam maior capacidade de reprodução, desenvolvimento dessa espécie. Então, aqui, entre ácaro rajado e vermelho, eles se comportam de forma semelhante, em termos de temperatura ideal para o seu desenvolvimento. As fêmeas adultas também tecem teias e provocam injúrias e sintomas semelhantes ao do ácaro rajado. Então, tudo semelhante. E aqui uma grande população, que é que acontece com tecido. Ó. Tecido necrosando devido, até a nervura aqui tem ataque, ó, o que não é comum. Outro ácaro, pessoal, que não é comum em tantas outras culturas, mas que começa a causar problema, é conhecido como ácaro verde, que não é comum também a coloração. Ele também é um tetraniquídeo, pertence a espécie, agora as espécies são diferentes, né? Pertence ao gênero Mononychelus planck. Ele apresenta coloração geralmente verde e pernas amareladas, verde e amarelo, patriota. Então está aqui, ó. É esverdeado com as pernas com coloração branco-amarelada. Os ovos são colocados ao longo das nervuras das folhas. E esse aqui é ovo. Ataca preferencialmente as folhas mais novas da planta. Tá? O outro ácaro que tem preferência por folha mais nova é o ácaro branco. Só um instantinho, pessoal, só um minuto. Bem, pessoal, só um minutinho. Esse ácaro ataca preferencialmente as folhas mais novas da planta. Eu comentei com vocês que eles são semelhantes, vamos dizer, em termos de preferência pelo tipo de folha, ao ácaro branco. Eles ocorrem em ambas as faces da folha, ele pode atacar tanto na parte superior quanto inferior, e portanto é mais facilmente lavado pela chuva. Então, aqueles que estão na parte superior, quando bate a chuva, os pingos d'água terminam jogando eles no chão e levados pela água da chuva. Então aqui, pessoal, que não é uma planta de quiabo, é uma planta de tomate, olha o estrago que esse ácaro foi capaz de fazer nessa planta. Então, um estrago muito grande, a perda de folha, de área fotossintética é enorme. Então, isso aqui deve ser uma cultura do tomate abandonada, que a pessoa não tomou as providências logo no início. Aqui, ó, teia. Se vocês olharem essa teia aqui ligando as folhas, isso aqui é uma teia desse ácaro. Então, é um tetraniquídeo também.
Então, uma alta infestação, isso aqui que é uma planta, se eu não estou enganado, é berinjela ou giló, mas provavelmente que seja giló. Olha a situação que está aqui, ó. Altíssima infestação. Então, isso aqui é uma planta que está abandonada aí. Elevadas populações desse ácaro encontram-se associada à época seca do ano, período seco. Beleza. Outro ácaro que ocorre também é o ácaro branco, conhecido como polífago Thalassonemus latus. A gente viu lá na cultura do pimentão, que ele é muito importante para a cultura do pimentão. É um ácaro, família Thalassonemida. Então ele não é um tetraniquídeo que faz teia. Tá? Então esse ácaro não faz teia. Então ele ocorre em um amplo espectro de hospedeiro, ou seja, é uma praga polífaga, incluindo culturas de importância econômica como algodão, mamão, feijão, tomate, pimentão e pimenta, além do quiabo e outras culturas também, além de plantas daninhas. As fêmeas dessa espécie medem cerca de 0,17 milímetros de comprimento e 0,11 milímetros de largura. Então isso aqui, pessoal, quando tem infestação do ácaro branco, você começa a ver sintoma na folha mais nova, que você olha, é como se tivesse uma farinha de trigo, você tivesse jogado uma farinha de trigo na folha, de tão pequeno que ele é. Então a olho nu, para você identificar, é muito difícil. A gente precisa já ter uma prática muito grande para olhar o sintoma e caracterizar como um ácaro branco, porque só se olhar os indivíduos lá, você não vai conseguir identificar, a não ser que seja com lupa. Esse indivíduo coloca seus ovos de coloração branca, formato achatado e com saliências superficiais na face inferior das folhas, né? Onde ele coloca na face inferior da folha. Então, aqui é o ácaro e aqui são os ovos, né? Os ovos desse ácaro. Então ele tem essa meio transparente com essas manchas que a gente chama de morulado. Então aqui dois indivíduos, né, adultos. Eles não tecem teias, ele não tem tetraniquídeo, então não faz teia. Os machos são menores, medindo de cerca de 0,14 milímetros, menores que as fêmeas. E aqui uma parte interessante, né? Eles possuem o quarto par de perna avantajado. Lembrando, ácaro tem 4 pares de perna, inseto só tem 3. Isso que separa, principalmente isso que separa as duas classes, né? Então, avantajado, tipo clavado, ou seja, a extremidade ela é mais larga, o qual não exerce função de locomoção. Então, o quarto par de perna não tem função de locomoção. No entanto, permite carregar a pupa da fêmea. O macho, ele cata uma pupa, que na verdade não é pupa, é o último insta, que está num repouso, está para se transformar em adulto. Ó. É tanto que pupa está entre parênteses, né? Desculpa, entre aspas. E significa que não é pulpa, é só um modo de chamar. Pulpa é um momento em que o indivíduo para de se alimentar para se transformar em adulto. Então essa pulpa que vai ser de um indivíduo adulto, o macho cata ela e carrega, usa esse quarto par de perna para segurar essa pulpa nas costas. Então no momento em que a fêmea ela sai do estágio do último insta e vira adulta e a fertilidade está garantida ali, o macho vai copular. Então ele carrega ela para garantir que vai ter uma fêmea para ele copular. Então seja garantido no momento de sua emergência, funcionando como mecanismo de perpetuação da espécie. Ele quer garantir a passagem de genes dele para frente, né? Então garantia de sobrevivência dos genes dele. Seu desenvolvimento é favorecido de modo geral pela combinação de temperatura elevada e umidade relativa do ar elevada também. Então, temperaturas elevadas e umidade relativa elevada, associada a baixa luminosidade. Então, para a gente é o início do período chuvoso, né? Então, que tem essa maior condição.
Aqui a temperatura vai estar bem mais alta. De modo geral, as infestações iniciais do ácaro branco, aqui precisava de um espacinho, ocorrem nas bordaduras ou em reboleiras espalhadas pelo cultivo. Então você tem que ficar atento. Começou a entrar na área de cultivo, você pulveriza. Se você detectar que é só a bordadura, pulveriza a primeira bordadura. Se você vê manchas e quiser fazer em área total, você pode fazer em área total também, sem problema. É encontrado mais frequentemente na parte inferior das folhas e ataca preferencialmente as folhas novas da parte superior das plantas, sugando o conteúdo celular e injetando toxina. Então, o que acontece com a folha nova? A folha nova ela para de se desenvolver. Fica aqui tufo de folha pequenininho. Então, a planta fica com as folhas mais velhas totalmente desenvolvidas e as folhas novinhas não se desenvolvem. E aí você pode ter um atraso no desenvolvimento, já que você tem um encurtamento de internóides, né? Aqui, pessoal, aqui não é um quiabo, é um pimentão. Foi a foto que eu achei só para mostrar o que acontece onde tem ataque do ácaro branco, ou seja, deformação das folhas. Então aqui são folhas deformadas devido ao ataque de ácaro branco. Aqui também tudo, né? Imagine a infestação que já vem de um longo período. Sua disseminação se dá pelo vento, por meio de estruturas vegetais infestadas e transportada de uma área para outra de forma natural pelo contato entre a folhagem das plantas e ainda por meio da relação forética. O que é essa relação forética? É a relação do ácaro com outro inseto. Ou seja, o outro inseto funciona como um meio de transporte, como um avião, por exemplo. Então, o que ocorre entre ácaro branco e a mosca branca, Bemisia tabaci, e algumas espécies de pulgões, né, os quais ajudam no transporte do ácaro branco. Ficou junto de novo. Tá? Então, o que acontece? Quando um inseto está pousado ali, o ácaro sobe nesse inseto. E ele voa, vai para outra planta. Quando chegar naquela planta, ele senta, o ácaro desce e começa uma nova colônia ali. Bem, pessoal, vamos parar por aqui. E na próxima aula vamos dar continuidade falando de outras pragas de importância agrícola. Mais importante para a cultura do que a abelha.